Finalmente, chegamos a 500 mil de inscritos, somos 500 mil de pessoas contra o desgoverno Bolsonaro e por um Brasil melhor, ó, parabéns para nós. Aqui com a minha mimosa, para quem não sabe, a mimosa é metade espumante, metade suco de laranja, ou a proporção que você quiser. Hoje é para bebemorar e hoje o Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, olha, ele surpreendeu. Eu, Thiago, achei que o que eu tinha visto sobre a vacina da Pfizer, depoimento do Weingarten, depoimento do Carlos Murilo, presidente da Pfizer, eu achei que aquilo era, assim, o ápice de um governo assassino, o que foi exposto ali. Mas o Dimas Covas mostrou que não. Não, realmente, agora, o que o Dimas Covas mostrou hoje, em 20 minutos, os 20 primeiros minutos dele, depondo na CPI, ali dá pra dar uns 100 anos de cadeia pro Bolsonaro e pro Pazuello. Ó, tem muita coisa, eu vou mostrar aqui alguns vídeos dele falando. Ele falou que o Bolsonaro, em junho do ano passado, recusou 60 milhões de doses da Coronavac que seriam entregues em dezembro. Veja bem, todas elas em dezembro. Em dezembro teríamos 60 milhões de doses para vacinar em massa. E vamos lembrar que o Brasil é o país que mais tem capacidade de vacinação em massa no mundo. Bolsonaro se recusou. Também o Bolsonaro se recusou 100 milhões de doses que seriam entregues até março. Olha só o tamanho do crime. Ele falou de muita coisa. Os senadores bolsonaristas estão desesperados e ele está mostrando documentos, ele mostra os documentos, ele está mostrando provas documentais de que o Bolsonaro ajudou a matar milhares, centenas de milhares de brasileiros. Eu vou falar disso aqui, tudo disso aí, mas antes, um segundinho. Se você quer ver a casa cair pro Bolsonaro, se você sabe que é um governo assassino, faça como outros 500 mil de brasileiros, inscreva-se aqui no canal. Olha, um segundinho, embaixo do vídeo tem um botão inscrever. É de graça. Trecho do nosso carro de som que rodou essa semana em São Paulo, na Vila Mariana, ó, aqui, ó. Vila Mariana, um dos maiores bairros de São Paulo, da Zona Sul, bairro de classe média alta. Rodamos lá denunciando os crimes do Bolsonaro e vou até beber um pouquinho mais de mimosa aqui, ó. Servido? Servida? Vamos beber morar. Agora eu vou mostrar um vídeo do Dimas Covas, o primeiro vídeo do Dimas Covas falando sobre oferta. Olha só. E aí, em julho também, quando houve essa primeira iniciativa, nós fizemos a primeira oferta de vacinas ao Ministério da Saúde. Tá? Então eu mandei um ofício no dia 30 de julho de 2020, onde, entre os considerandos, ressaltando a importância de tomar essa iniciativa no momento que ainda não se tinha vacina. Então nós estamos falando de julho de 2020. E ofertamos, naquele momento, 60 milhões de doses que poderiam ser entregues no último trimestre de 2020. 60 milhões de doses no último trimestre de 2020. Julho de 2020. Olha só, em julho de 2020, ok, o Butantan ofereceu 60 milhões de doses da Coronavac que seriam entregues em dezembro, no último trimestre de 2020, não todas em dezembro, algumas serão entregues antes. Aí, logo depois disso, ele fala que em agosto fizeram uma nova proposta, já não dava mais para produzir tanta vacina e não dava mais para entregar tudo no último trimestre de 2020, mas era uma proposta de 100 milhões de doses, olha só, 100 milhões de doses com a entrega total. Algumas serão entregues em 2020, mas a entrega total seria no primeiro trimestre de 2021. O governo Bolsonaro não, veja bem, o governo Bolsonaro não aceitou nem recusou, simplesmente ignorou. O governo Bolsonaro, ignorar é uma recusa. E aí, ele vai narrando que ele tentava contato com o Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde negava absolutamente tudo. Para você ter ideia, o Butantan chegou a pedir verba para ajudar na pesquisa, porque o Butantan, a gente tem a Coronavac, porque o Butantan fechou com a Sinovac, que é o laboratório chinês, para ajudar na pesquisa da vacina Coronavac. Por isso, o Brasil estava em primeiro na fila. O Brasil podia levar milhões e milhões e milhões de doses da Coronavac. A gente podia comprar muito mais do que comprou. Mas o que acontece? Eles pediram dinheiro para o Bolsonaro para que se fizesse uma fábrica no Brasil, para a gente poder produzir aqui os insumos sem depender que sejam enviados à China, e para que melhorasse a pesquisa. E o Bolsonaro fez, sabe o quê? Não. O Ministério da Saúde recusou. Aí em outubro, ele fez outra proposta de 100 milhões de doses que seriam até o segundo trimestre de 2020. Ou seja, até aqui 31 de maio, receberemos já 100 milhões de doses da Coronavac. Além das que estão recebendo. Isso para o governo federal. O que aconteceu?
aconteceu que o governo Bolsonaro de novo se recusou. Aí, ó, aí fica muito difícil. Vamos lembrar da Pfizer. A Pfizer ofereceu 70 milhões de doses que serão entregues até o segundo trimestre agora, até 31 de maio. Serão entregues teremos 70 milhões de doses da Pfizer, das quais já teremos 1,5 milhão de doses em 2020 e 18 milhões de doses teriam sido até o comecinho de maio, e as outras aí até o final do mês. Tá, agora imagina, 70 milhões da Pfizer, mais 100 milhões da Coronavac, nas quais 60 até o fim do ano passado. Eu tô falando de 170 milhões de doses só dessas duas vacinas que o Bolsonaro foi oferecido. Veja bem, ele teve a oferta e ele se recusou a comprar. Mais do que se recusar a comprar, o Randolph Rodrigues, depois na fala dele, ele mostrou várias falas do gabinete do ódio atacando as vacinas. Eu mesmo recebi, ontem mesmo recebi de conhecidos fake news sobre a vacina, dizendo que a Coronavac não funciona, que as pessoas estão morrendo. Fake news. Um segundinho no Google você vê que é fake news. É fake news. Não tem nada sobre isso. Mas tem até no boatos.org dizendo fake news do que eu recebi. O que acontece é o seguinte, o Bolsonaro fez de tudo para não comprar vacina. Aí o Dimas Covas ia falando e ia mostrando os documentos. Ele falava e dava o documento, falava e dava o documento. São provas documentais do assassinato do povo brasileiro. O Bolsonaro assassinou pessoas. A CPI, eles vão ter que chamar alguns especialistas para calcular quantas pessoas morreram que não teriam morrido por conta disso. Só por conta das doses da Pfizer, estima-se que mais ou menos 14 mil pessoas morreram, a mais do que teriam morrido se o Bolsonaro tivesse aceitado a primeira proposta da Pfizer, ou a segunda, ou a terceira, se o Brasil tivesse conseguido essas vacinas. Veja bem, 14 mil pessoas, é mais do que público de estádio de futebol da maioria dos times do Campeonato Brasileiro. Assim, exceto na final, que lota, a maioria dos times não tem 14 mil pagantes por jogo. Claro, na pandemia não tem nenhum, mas antes da pandemia não tinha. Então você imagina um estádio de futebol num jogo normal do Campeonato Brasileiro, imagina todos mortos. É isso que o Bolsonaro fez só com a da Pfizer. Agora da Coronavac a gente está falando de 60 milhões de doses em dezembro. E o Dimas Covas ainda falou mais, ele falou, a gente tinha em dezembro, mesmo com todos esses problemas, com tudo de ruim que o Bolsonaro fez, a gente tinha em dezembro 5 milhões de doses prontas. O Brasil podia ser o primeiro país do mundo a começar a vacinação. E veja bem, começar a vacinação antes, o Bolsonaro falou uma frase que é uma das frases mais burras que eu já escutei na vida. Ele falou, o que importa não é quem começa antes. Ele falou isso no final do ano passado. O que importa não é quem começa a vacinação antes, é quem acaba a vacinação antes. Não é. Porque se você vacina as pessoas antes, essas pessoas vacinadas, já começa a diminuir o número de contágio e essas pessoas você sabe que não vão morrer. Se elas pegarem, a Covid já não morre, já não é alguém que vai para o hospital, já não vai tirar a vaga de outro, então você está salvando vidas. Você vacina 5 milhões de pessoas em dezembro, você salvava vidas. Só que não. Foi só no dia 16, 17, 14 de janeiro, eu lembro que eu estava em São Paulo nesse dia, que a Anvisa liberou, foi num domingo, liberou as vacinas. Por quê? Porque a Anvisa é bolsonarista. Eu falo aqui, tem gente que é gado da Anvisa. Eu vou começar a usar essa expressão, gado da Anvisa. Veio o presidente do Butantan, o Instituto Butantan, que tem tanta credibilidade, fala que a Anvisa é politizada. O presidente da Fiocruz falou a mesma coisa, a Anvisa é politizada. Aí vem gente que se diz de esquerda, gado da Anvisa, e confia no bolsominion, no militar da Anvisa. Aí eu vou falar, olha, é demais, viu? É inacreditável. A pessoa ainda se diz de esquerda, acha que é informada. É incrível. A Anvisa atrasou. Ele falou, com todas as palavras, seríamos o primeiro país do mundo a vacinar. Tinha 5 milhões de vacinas em dezembro. Demorou mais ou menos 40 dias. A Anvisa conseguiu atrasar a vacinação, a Anvisa bolsonarista. Mais do que isso, na fala do Randolph Rodrigues, olha só o que fala o Dimas Covas sobre as vacinas que o Bolsonaro se recusou a comprar da Coronavac. Olha só aqui. Vou mostrar esse trecho. Presidente, senhor relator, se tivesse sido firmado logo no primeiro, mesmo em janeiro, tivesse sido firmado 100 milhões de doses, nós teríamos esses 100 milhões de doses e agora para o primeiro semestre. Nós teríamos, se fosse firmado lá em outubro, teríamos o primeiro contrato 100 milhões de doses. 100 milhões de doses. Ou seja, nós poderíamos estar chegando em maio ou junho com a imunização de 50 milhões de brasileiros. Exatamente. Primeira e segunda dose. 50 milhões de brasileiros. Fora a Pfizer e a AstraZeneca. 50 milhões de brasileiros imunizados, senhor presidente, senhor relator. 50 milhões de pessoas já poderiam estar vacinadas com as duas doses. Veja bem, com as duas doses. Na minha opinião, não tem mais conversa com quem ainda apoia o Bolsonaro. Vila Mariana aqui em São Paulo.
Bolsonaro é o culpado. Carne, feijão e arroz a cada dia tá mais caro. Isolamento social já teria acabado se não fosse o desespero de alguém tão despreparado. Essa conta só aumenta e já pagamos muito caro por tanto despreparo. O Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com grito na garganta, fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país quer crescer! Fora Bolsonaro, acabou pra você! Fora Bolsonaro, meu país quer crescer! Fora Bolsonaro, acabou pra você! Aproveita, se inscreve no canal se você não é inscrito e vamos pra cima desses governos que eles vão cair, viu? Vão ficar muitos e muitos e muitos anos na prisão e nós aqui, eu e mais de 500 mil de pessoas que estão inscritas no canal, nós vamos lutar até o fim dos tempos, nós vamos lutar para que eles paguem por todos os crimes que cometeram. Falou!